Como que você conseguiria explicar para quem está ouvindo a gente ou assistindo a gente no YouTube? Perfeito. Então, de uma forma bem simples, para a gente entender a hipnose, é importante a gente entender um pouquinho da nossa mente, né? Como que a mente funciona? Eu gosto de explicar a mente como se fosse uma balada do branco, né? Então, imagina uma festa onde só tem pessoas que podem vestir a roupa branca. Dentro dessa festa, cada pessoa dessas representam as nossas experiências, as nossas crenças, nossos hábitos, ou seja, a programação subconsciente que a gente fala, representado por essas pessoas dentro dessa balada. Aí tudo que está fora é o mundo externo e a porta dessa balada é como se fosse a sua mente consciente, aquilo que você olha o mundo, né? Os seus olhos. Só que essa balada tem um segurança. Esse segurança a gente chama de fator crítico. Ele funciona como um filtro para saber quem de fora vai poder entrar nessa balada. Então, esse segurança, obviamente, só vai deixar as pessoas que estão vestidas de branco entrar nessa balada. Se a pessoa tiver vestida de outra cor, ele não deixa entrar. E é assim que a nossa mente funciona. Então, tudo que há de fora, todas as emoções negativas, sugestões que não estão dentro da nossa mente, a gente vai recusar. O nosso fator crítico, a nossa segurança, ele vai impedir que aquilo entre. Então, se uma pessoa fala algo que vai diferente da sua crença, ou algo que você não gosta, ou até mesmo situação comum, você torce para um time de futebol, tem uma religião, aí vem outra pessoa tentar persuadir você a mudar de religião, mudar de time, essa segurança bloqueia, porque não é essa a sua programação natural, suas crenças naturais. Então, é assim que a nossa mente funciona. E o que é a hipnose? Hipnose é quando, por algum motivo, alguma situação externa, alguma crença, uma sugestão, ela consegue driblar esse segurança e entrar lá nessa balada e se estabelecer lá dentro e ficar lá dentro. Por que se estabelecer lá dentro? Porque, às vezes, todo dia vão entrando coisas na nossa mente, só que, naturalmente, a nossa mente expele, porque não faz parte do que a gente pensa das nossas crenças. Só que, às vezes, algumas coisas se disfarçam e entram lá dentro da nossa mente. Então, onde isso acontece no dia a dia, né? Agora, da forma prática, como você falou, muitas vezes a gente passa por isso. Então, a gente está, às vezes, com um amigo, com um colega de trabalho, com um marido, com uma esposa, e ela ou ele fala alguma coisa que você sabe que aquela pessoa não quis dizer aquilo, que ela estava nervosa, mas aquilo te cutuca, mexe com você, e aí você fica o dia inteiro mal, porque aquela pessoa falou que você está fazendo tudo errado, ou que você não está dando o seu máximo. O seu chefe fala, você não está dando o seu gás, ou o seu funcionário fala que, essa empresa aqui, poxa, vocês não fazem nada por a gente. E você, como empresário, ela está fazendo o máximo pelos seus funcionários, passando um monte de dificuldade, e aí você tem que escutar isso do seu colaborador. Só que às vezes você sabe que ele não quis dizer aquilo, ou que ele está nervoso, ou porque ele não tem o nível de maturidade necessário, e você sabe que não deveria se importar com aquilo, deixar aquilo perder o seu dia. Mas o que aconteceu? Uma sugestão que você sabe que não deveria se importar, ela entrou lá no seu subconsciente, ou seja, dentro da sua festa, e ficou lá, e você fica remoendo aquilo, se sentindo mal com aquilo, e perdendo energia de coisas que eram importantes por conta desse detalhezinho. Tudo porque você não sabe controlar sua mente, não sabe como a hipnose funciona. Então, a hipnose é isso, é quando uma sugestão externa ela dribla o nosso filtro e se estabelece lá na nossa mente emocional. E isso acontece também quando a gente está vendo um filme, por exemplo, e a gente sabe que tudo aquilo é mentira, que é ficção, que são personagens, mas mesmo assim a gente ri, a gente se emociona, a gente chora com algo que não é real. Então, no momento que a gente está vendo um filme, a gente está sendo hipnotizado. Então, a hipnose é só isso. E a hipnoterapia é a gente usar essa capacidade natural da nossa mente, né, de deixar esse filtro se abrir e colocar uma sugestão lá dentro, usar isso de uma forma estratégica e positiva para te libertar de uma insegurança, de um trauma, de um hábito de procrastinação, de um medo, de uma crença limitante que não deixa você aumentar o faturamento ou investir mais. E é isso que a gente chama de hipnoterapia. Qual que era a sua crença que te fazia ficar naquele looping de crescer? Não... Pode compartilhar com a gente? Claro. E eu não vou só compartilhar, como vou explicar da onde veio, né? Porque a gente parte do princípio que funciona assim, né? Quando a gente nasce, até mais ou menos 7 anos, a nossa primeira infância, a nossa mente subconsciente, ela tá aberta para receber o máximo de informação do mundo, para entender como o mundo funciona, para fazer você, quando adulto, se adaptar ao mundo de acordo com o que ele aprendeu na infância. Só que a gente sabe que muitas coisas que acontecem na infância não são representações do mundo real. Então,
exemplo, uma das crenças que eu tinha era a crença da insegurança, né? Que eu acho que muita gente tem, e quando imagina um empresário que é inseguro sobre o seu produto, sobre o seu processo, sobre o que você faz, sobre o seu serviço, é natural que ele já não vai dar o máximo dele para vender, para se divulgar, ou às vezes tem que investir ali algo na empresa. Se ele está inseguro, ele vai se boicotar, ele vai dar um passo para trás. Eu tinha muita segurança, inclusive, das minhas ideias, de falar o que eu sei, de falar o que eu penso, achava que não era o bom o suficiente, né? E quantos empresários, né, que estão fazendo um monte de coisa, e às vezes por não ter uma formação ali, uma graduação, uma pós-graduação, eles falam, mas eu não sou bom o suficiente, olha só, não tive a oportunidade de estudar, né? Então, quantos empresários estão assim porque são inseguros? E da onde veio a minha insegurança? Eu fiz a reprogramação, né? Fiz auto-hipnose para descobrir. E eu descobri quando eu tinha 7 anos de idade, eu estava aí nessa casa onde eu morava, né? Onde só tinha 6 casas. A minha mãe estava na área de serviço limpando, assim, né? Era tudo aberto, uma casa até grandinha. E aí tinha uma barata morta ali no chão. E a minha mãe, ela tinha muito medo de barata, né? Então, eu, criança ali, 7 aninhos, eu vi aquela barata no chão e eu falei, poxa, eu quero mostrar para minha mãe que eu sou forte, né? Que eu sou corajoso. E aí, o pensamento da criança? Eu fui lá, peguei a barata pela anteninha, barata morta, enquanto minha mãe estava varrendo as coisas. Aí eu levantei assim e eu chamei minha mãe. Falei, mãe, olha só o que eu consegui, olha. Aí quando minha mãe virou para ver e deu de cara com a barata, ela deu um grito, deu um tapa na minha mão, assim, e saiu e falou assim, o que tá fazendo, moleque? E ficou toda assustada. E nisso, eu querendo mostrar que eu conseguia, vi minha mãe assustada, eu me assustei junto, e naquele momento o meu subconsciente absorveu uma mensagem. Ó, quando você mostra aquilo que você sabe, isso não é tão bom assim, ó. Isso machucou, prejudicou a sua mãe, que é a pessoa que mais te ama. Imagina se você mostra que você sabe para as pessoas que nem te amam como a sua mãe. Então, é melhor você ficar quietinho, não mostrar aquilo que você sabe. Então, isso era uma das crenças que eu tinha, que impediu de fazer muitas coisas na vida, e veio tudo por causa de uma brincadeira de uma criança que queria mostrar para a mãe que tinha coragem de pegar uma barata. Eu vou complementar. Você sabe que quando eu estava fazendo a formação de PNL, e PNL tem tudo a ver com hipnose também, né? Sim. Eu cheguei porque quem tá ouvindo pode falar assim, isso aí, né? Não sei. E eu cheguei numa situação, assim, no berço, em que a minha mãe... Porque o nosso cérebro, gente, ele não sabe se é ver o que é, o que não é, né? Mas eu cheguei numa situação que eu tava no berço e a minha mãe saiu, tipo assim, vou fazer a mamadeira, sabe, assim? Sim. Me deixou lá um segundo e eu lembro nitidamente de imprimir uma sensação de abandono ali. Pois é. Foi como o meu Caramba. cérebro interpretou ali, e, tipo, estou sendo abandonada. E eu voltei nessa sensação durante a formação lá, um exercício que a gente fez. E aí, você pode explicar melhor que eu, né? Mas se a gente vai reforçando isso ao longo ali de, não sei, agora eu não vou lembrar a teoria tão bem quanto você. Mas se você vai reforçando aquilo pode te prejudicar pro resto da vida, nos negócios, em relacionamento, etc, etc. Então, olha que louco, né? Como a nossa mente, ela pode ser a nossa melhor aliada e o nosso maior inimigo. Né?